companheiro deputado Bruno, que nos preside nessa sessão, colegas deputados, deputadas, povo capixaba, as pessoas que estão nas galerias. Eu venho a essa tribuna nesta tarde, ocupando o tempo da liderança partidária do Partido Socialista Brasileiro, e quero repercutir, meu querido deputado Bruno, o que nós do PSB temos feito nos programas do nosso partido a nível nacional, a nível estadual, e que, atendendo à reivindicação, à demanda e mobilização de um número muito grande de prefeitos do Estado do Espírito Santo, representados pela AMUNES, mas atendendo também os prefeitos da nossa região, representados pelo Prodinorte, o consórcio dos municípios do Norte e Extremo Norte, e repetindo o discurso que tem sido muito comum e repetitivo da nossa parte aqui nessa tribuna. Eu até tenho observado pronunciamentos de colegas deputados que parte do pronunciamento aqui questiona algumas gestões dos municípios. Eu também, particularmente, não tenho feito outra coisa que não defender uma gestão de excelência, uma gestão pautada no planejamento, uma gestão pautada na ética e respeito com os recursos públicos, mas não posso, deputado Guerino Zanon, me furtar de olhar com os olhos de quem mora no município, de quem busca no poder do Estado mais próximo, o poder do Estado municipal, os serviços básicos para nós munícipes que moramos nos municípios desse país, mais de 5.500 municípios, e que vivemos à mercê de serviços públicos de péssima qualidade e que esperamos e buscamos todos os dias nas nossas prefeituras os serviços. Nós demandamos os nossos prefeitos e é em função disso que eu preciso reconhecer que nesse modelo em que se distribui os recursos oriundo dos impostos que nós brasileiros todos pagamos, esse modelo não está contemplando os municípios. Os municípios recebem, às vezes, alguns equipamentos públicos por parte do governo federal, por parte do governo do Estado, e equipamentos que geram despesa de custeio, e os municípios cada vez menos têm capacidade de investir com recursos próprios. Então, como deputado estadual, com atuação muito próxima dos prefeitos, de forma especial com os prefeitos do norte e do noroeste do Estado, sou demandado com frequência sobre as dificuldades financeiras que bate à porta de todos os municípios do país e do Estado do Espírito Santo. Não podemos perder a oportunidade de, agora que surge, com a vontade política do Congresso Nacional, por ocasião do projeto de titularidade do ex-governador de Minas Gerais, o Anastasia, de definir uma nova organização para as competências tributárias da União, dos estados e dos municípios, e dos encargos e serviços públicos pelos quais são responsáveis. É um debate amplo, com a participação necessária de todas as três esferas do Estado de Direito, representantes da sociedade civil também, e técnicos e estudiosos do assunto. A meta é formatar um projeto de lei, ou discutir o projeto, debater o projeto do senador Anastasia, para garantir melhor distribuição da receita proveniente dos impostos que todos nós brasileiros pagamos, e que
o Estado recolhe. O Estado, governo federal, governo estadual e municípios. É fato que os municípios estão cada vez mais acumulando competências e responsabilidades. Mas as receitas não acompanham esse crescimento. Há um inchaço que acaba por inviabilizar a gestão adequada para as cidades. Crescem as despesas, mas as receitas não crescem na mesma proporção. É um desafio cada vez maior administrar um município. Além do custeio, as prefeituras precisam ter capacidade de investimento com recursos próprios, o que não ocorre atualmente. A não ser em casos raros, exceções, por malabarismo do gestor público, cortando às vezes o que não pode cortar, com extrema competência, com a gestão altamente de excelência. São casos raros para poder dar uma resposta às necessidades da população. Como definiu recentemente, aqui nesta casa, o deputado federal Sérgio Vidigal, que debate esse tema a nível nacional, o prefeito não pode atuar ou continuar atuando simplesmente como tesoureiro do governo federal, o que muitas vezes tem sido. Também eu penso assim, e é nesse sentido que reforço a importância do atual momento de debates e propostas de adequação do modelo de federalismo que aí está. Uma concentração de recursos na União, no governo federal, que coloca nos ombros dos municípios responsabilidades sem saber se há recursos para cobrir ou bancar tais despesas. Vou repetir, uma concentração de recursos no governo federal, porque todos os impostos que nós pagamos concentra no governo federal e coloca nos ombros dos municípios, nas costas dos prefeitos, responsabilidades, sem saber se há recursos para cobrir e bancar tais despesas. E eu vou citar aqui despesas com saúde, porque o município tem estabelecido uma meta para a saúde, o Estado tem estabelecido uma meta para a saúde. É preciso cumprir, porque tem uma previsão na lei de responsabilidade fiscal, previsão com educação, recursos para segurança, quando não é responsabilidade dos municípios, mas hoje nós precisamos colocar, e os municípios têm colocado, as guardas civil municipal, e feito um aporte de recurso nessa segurança, quando não é responsabilidade do município, mas o município e o prefeito é demandado. Destinação correta do lixo, saneamento. Ora, as pessoas moram nas cidades, tenho dito e repetido inúmeras vezes, nós moramos nos municípios, é lá que nós demandamos principais serviços. As prefeituras são as mais cobradas pelo funcionamento correto do serviço oferecido ao cidadão, uma responsabilidade que se torna mais difícil de ser cumprida em decorrência desse ônus de estar na ponta da linha da guerra fiscal, em que se transformou esse sistema injusto desses recursos que nós arrecadamos para o governo federal. 54% de tudo que se arrecada fica com o governo federal, mais da metade de tudo que nós pagamos de impostos fica nos cofres do governo federal. Aproximadamente 30% é devolvido para os 27 estados e apenas 16% é distribuído para 5.500 municípios no Espírito Santo. Portanto, é desigual, é injusto
as responsabilidades ficarem nas costas das prefeituras, e os munícipes cobram tanto das prefeituras, e as prefeituras não têm capacidade de dar resposta para tanta demanda. Quando o governo federal resolve colocar um programa como, por exemplo, o programa das UPAs, se leva uma UPA para um determinado município, mas leva a UPA com um equipamento físico, mas não se coloca o custeio, aquele que depende todos os dias de bancar a UPA funcionando, esse fica nas costas do município. Quando se leva um programa de creche, como tem distribuído, leva a obra física, mas não leva o custeio para funcionar todos os dias. Essa creche fica nas costas do município. A ponta desse iceberg, as nossas prefeituras, e não suporta essa distribuição injusta. Vemos aí, e a semana passada estava batendo a porta dessa casa, na quinta-feira passada próxima, a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, a AMUNES, com aproximadamente 60 prefeitos, pedindo socorro. Os prefeitos não estão tendo condições de cumprir as leis de responsabilidade fiscal, porque eles têm que investir 15% da sua receita, tem que investir com saúde, 25% da sua receita com educação. Isso é obrigatório, isso é lei de responsabilidade fiscal. 15% com saúde, 25% com educação, dá 40%. A grande maioria dos prefeitos, das prefeituras, com essa queda de receita desse momento, já está atingindo 50% com o custeio dos servidores das prefeituras, 50% para pagar a folha, 40% para pagar a saúde e educação, já consumiu 90% da receita. E ainda falta falar de segurança, de assistência social, de agricultura, de cultura, de turismo, de meio ambiente. E a prefeitura ainda precisa fazer investimento com recursos próprios. Os prefeitos estão com medo de ser presos por conta da possível criminalização automática de políticos, em face da situação da lei de responsabilidade fiscal. Daí a importância da participação do Tribunal de Contas, da União, dos Tribunais de Contas do Estado, nesse debate do novo pacto federativo, de um novo federalismo. Sabemos que os estados têm uma pauta de prioridades, os municípios também têm a sua pauta de prioridades, e a prioridade é o que é estabelecido na lei de responsabilidade, é 15% da saúde, é 25% na educação. E a União tem a liberdade de fazer as suas ponderações, porque a União não está estabelecido que tem que colocar tantos por cento na saúde, que tem que colocar tantos por cento na educação. A União não é dado o fardo. E nós temos que equacionar, de equalizar essa situação, colocar um pouco mais de responsabilidade fixada em cima do governo federal, onde fica a maior arrecadação, e dividir mais recursos com os municípios, para que nós que moramos lá nos municípios, lá na cidade, podemos cobrar com mais propriedade dos nossos gestores. Por exemplo, se discute a revisão da lei de responsabilidade fiscal, a revisão da lei de licitações. O prefeito, o governador, fica muitas vezes amarrado numa empresa que ganha uma licitação e não tem capacidade ou não quer, ou fica fazendo pirraça política, picuinha para não fazer uma obra. Revisão da lei de licitações, a criação de uma mesa federativa no Congresso, maior participação do governo federal, dos estados, no custeio de serviços de educação, de saúde, de assistência social, assumidos hoje pelos municípios, a redistribuição do ICMS, a revisão dos critérios do Fundo de Participação dos Municípios,
ajustes na lei dos consórcios, o combate à judicialização da gestão e criminalização dos agentes políticos. É preciso garantir agilidade à administração, com cumprimento de metas e desempenho, com transparência na gestão dos recursos públicos que a sociedade paga. Mas certamente só alcançaremos esse anseio geral com a formatação de um novo pacto federativo, distribuindo direitos e deveres dos governos federal, estaduais e municipais. E precisa ser com despreendimento e com sentimento de justiça que devem nortear os debates, as negociações e as decisões republicanas. É nesse sentido que, enquanto líder do PSB nessa casa, eu vou continuar debatendo e lutando para que nós possamos ter um modelo mais justo de distribuição dos recursos, dos impostos que nós brasileiros pagamos. Tenho dito, senhora presidente. Muito obrigado.